Gente, passando aqui para compartilhar uma palavrinha que abençoou muito a minha vida. Eu gostaria de dividir com você também. O tema dela é derramando na vida de outros. Qual é a chave para a felicidade? Muitas pessoas perguntam isso. E o simples fato, gente, que não é tão simples responder essa pergunta. Eu diria que são vários fatores, mas uma coisa eu tenho certeza, se nós não sabemos ao certo a chave para a felicidade, eu tenho certeza qual é a chave para a infelicidade. E a chave para a infelicidade é viver apenas para si mesmo. É tão interessante, gente, que a nossa vida, ela encontra um propósito e uma real causa quando nós decidimos derramar na vida de outras pessoas. Em Marcos capítulo 14, nos conta uma história muito especial a respeito de uma mulher que ela tinha um perfume muito caro. A Bíblia usa a expressão nardo puro. Muitos acreditam que esse perfume equivaleria ao salário de um ano de trabalho. E essa mulher, gente, ela toma uma decisão. Jesus está na mesa com seus discípulos e ela pega aquele perfume e ela derrama sobre Jesus. O simples fato que essa mulher poderia ter escolhido derramar sobre si mesma, mas ela decide derramar sobre a vida de outra pessoa. Todo mundo começa a julgar aquela mulher. Começam a dizer, por que ela está fazendo isso? Esse perfume é tão caro, poderia ser vendido e dado dinheiro aos pobres. Mas Jesus fala, não julguem essa mulher, porque ela escolheu derramar sobre a vida de outra pessoa. E Jesus diz mais, aonde quer que o evangelho for pregado, será lembrado o que essa mulher fez. Você já notou que muitas vezes é tão fácil a gente olhar só para a gente mesmo e se esquecer das necessidades ao nosso redor? Jesus estava se aproximando da sua morte e era necessário que o seu corpo fosse perfumado. Essa mulher, ela decide derramar aquilo que ela tinha de maior valor em outras pessoas. Às vezes é tão simples, pessoal, na correria do nosso dia a dia, a gente se esquecer de abençoar outras pessoas, de a gente se envolver com causas que não têm a ver apenas com a nossa própria vida. Jesus falou no Evangelho de Mateus, não acumulem tesouros apenas nessa terra, apenas nessa vida, onde o ladrão pode roubar e a traça pode corroer, mas acumulem tesouros no céu. O que Jesus estava falando a respeito disso era sobre propósito de vida. E ele está falando, se o seu propósito de vida é apenas para si mesmo, é apenas para acumular bens e coisas nessa terra, ele está dizendo, isso será sem sentido. O ladrão pode roubar, a traça pode corroer, ou seja, isto vai passar. Mas Jesus está dizendo, o verdadeiro propósito é acumular tesouros no céu. Talvez você me perguntaria, Mateus, como que eu faço para acumular tesouros no céu? Eu acredito, gente, que existem apenas duas coisas que são eternas. As duas coisas que jamais vão passar. E a primeira delas, gente, é a obra de Deus, o reino de Deus aqui nessa terra. Tudo que você faz para servir a Deus, tudo que você faz se importando com a causa de Deus, gente, isso é eterno, é uma semente para a eternidade. E a segunda coisa que é eterna, gente, são as pessoas. Quando você decide amar, se doar por outros, você está acumulando tesouros no céu. É tão especial, gente, que derramar sobre a vida de outras pessoas se torna o propósito da nossa vida. Uma das histórias, para mim, que tem um valor muito especial a respeito de derramar sobre a vida de outros, está contada no livro de 1 Reis, capítulo 17. A Bíblia fala a respeito de uma viúva que era muito pobre. Já fazia 3 anos que não chovia sobre a nação de Israel. A comida está escassa, a água está escassa. E o profeta Elias faz um pedido para essa mulher. Ele diz, dai-me água para mim beber. Eu fico imaginando que essa mulher já tinha pouco para ela e para seu filho. Mas ela decide derramar sobre o profeta Elias. Ela diz, tome aqui água. E Elias toma aquela água. Se não bastasse isso, o profeta Elias faz um segundo pedido para aquela mulher. Ele diz, agora me dê pão para comer. E essa mulher, ela diz, Elias, eu só tenho um pouco de farinha numa panela e um pouquinho de óleo. Essa será a última refeição que eu e meu filho iremos fazer e depois a gente vai morrer. Ela diz, eu vou fazer um bolo e a gente vai comer isso e esperar a nossa morte. A gente já não tem mais nem um recurso, a gente não guardou mais nada. Mas sabe o simples fato, gente, é que essa mulher, ela toma umas das decisões mais importantes e mais incríveis que alguém poderia fazer. Ela faz o bolo, que seria para ela e para seu filho, e ela decide atender o pedido do profeta Elias, e ela dá aquele bolo para Elias comer. Eu fico imaginando por que Elias faz isso.
Talvez esse profeta de Deus, um homem cheio da presença de Deus, por que ele está pedindo para uma velhinha indefesa dar a última refeição dela e do seu filho? Elias entendia algo muito mais importante, que a maioria das pessoas não consegue entender. Quando você decide derramar sobre outras pessoas, você abre a janela dos céus sobre a sua vida. E no exato momento, gente, que Elias come, ele fala para ela, agora você vai e faz para você e para o seu filho, porque não vai lhe faltar farinha em sua panela e não vai lhe faltar óleo em sua botija. O simples fato, gente, é que essa mulher, por muitos e muitos dias, a Bíblia fala, ela fez comida e não acabava. A farinha e o óleo se multiplicavam, porque pegue o princípio aqui. Quando você decide derramar sobre outros, os céus se abrem sobre a sua vida. Quando você decide derramar sobre a vida de outras pessoas, é o momento que Deus começa a abençoar você. O final da história é muito interessante, porque o filho dessa viúva pobre veio a falecer. E eu fico imaginando que não tem solução para isso. Ninguém pode fazer nada, pois a propósito, a vida existe um início e um fim. E às vezes, essa trajetória pode ser interrompida de uma forma até prematura. O filho dessa mulher morre e ela não tem nada que ela possa fazer. Mas de repente, Elias chega na casa dessa mulher. Ela está chorando, ela está dizendo, profeta Elias, o meu filho veio a falecer. E Elias, gente, ele toma uma decisão. Ele diz, daqui para mim, o seu filho. Eu fico imaginando que o profeta Elias está pensando, muitas vezes essa viúva pobre decidiu derramar na minha vida, agora é a minha vez de derramar na vida dela. Ele pega o filho dela, coloca em seus ombros e sobe para um segundo andar de uma casa. E a Bíblia fala que por 3 vezes Elias orou. Elias orava e Elias deitou por 3 vezes sobre o corpo do menino. Isso é esquisito. Mas o que eu acredito que Elias está comunicando? Que a vida venha para ele. E Elias orou, Deus, faça com que esse menino volte novamente. Porque essa mulher, muitas vezes, derramou na minha vida. E agora, Deus, é minha vez. Eu também quero retribuir, derramar na vida dela. A Bíblia fala, gente, que a vida voltou ao menino. E Elias desce com o menino em vida e entrega para aquela viúva pobre. Eu não sei se você consegue imaginar, todas as vezes que nós decidimos derramar sobre as outras pessoas, em algum momento será derramado sobre a nossa vida. Decida viver a sua vida com um propósito, servindo outros. Decida viver a sua vida de maneira que você possa derramar seu coração, seus recursos, o seu tempo, a sua força no reino de Deus. Porque quando nós decidimos derramar em outras pessoas, o céu se abre e nós recebemos também aquilo que Deus tem para nós. Isso abençoa muito a minha vida, porque às vezes eu descubro que a gente está tão envolvido em nossas próprias coisas que a gente se esquece de derramar sobre a vida de outras pessoas. Jesus falou, é melhor dar do que receber. Eu quero encorajar você a você decidir derramar na vida de outras pessoas o seu tempo, o seu recurso, a sua força, o seu amor. Porque com certeza, quando a gente derrama sobre outros, os céus se abrem sobre nós para que a gente possa receber aquilo que Deus tem para nós também. Que Deus abençoe muito essa vida. Eu espero que essa mensagem tenha abençoado você e decida derramar sobre a vida de outros.